Êxodo 33 diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atávios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atávios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atávios, seus ornamentos, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saíra para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum ver a minha face viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar na minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, pontual, ó Deus, e precisa. Ela é cirúrgica, ela vai no mais profundo, Senhor, e arranca o que precisa ser arrancado, e coloca o que precisa ser colocado. Então nós oramos, ó Deus, e te pedimos, Espírito Santo,
tenha total liberdade para falar ao mais íntimo e ao mais profundo do nosso coração. Livra-nos, Senhor, de toda distração e que a Tua presença continue, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em chamas altas nesse lugar. Ó Deus, aquecendo o nosso coração por meio da palavra viva, em nome de Jesus. Oramos, clamamos e invocamos o Teu nome, Deus, nesse lugar. Espírito Santo, tenha liberdade. Em nome de Jesus. O Senhor é Senhor da igreja. Então o Senhor tem o governo e o domínio de todas as coisas. Que no abrir da minha boca não sejam as minhas palavras, mas as Tuas. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Amém, queridos. Podeis assentar. O Senhor trouxe essa palavra para juntos compartilharmos e impartirmos nessa noite. Nós estamos aí no sexto dia, né, da nossa semana de consagração. O Senhor tem falado, tem ministrado e tem feito tantas coisas nessa semana. E creio que hoje não vai ser diferente. Nós estamos então desde segunda-feira falando sobre a essência do ser de Deus. Sobre atributos de Deus. E nós falamos na segunda sobre Kadosh, sobre a santidade de Deus, revelada e manifesta a nós, que também nos faz andar como santos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos perdoa e nos capacita então agora a andar num caminho de santificação. Ou seja, um caminhar de ações que são santificadas à medida que andamos com Ele. À medida que andamos com Ele, refletimos quem Ele é. Ele é santo. Então, na terça falamos sobre Jeová Shalom, Deus é paz. E nós fomos ministrados sobre essa essência do ser de Deus. Que Ele nos dá a paz que o mundo não pode dar. E Ele é quem nos governa, então Ele faz com que mesmo diante das tempestades, a gente se mantenha em paz. Na quarta-feira nós falamos sobre Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que proveu Jesus para poder pagar a nossa dívida que era impagável. Outro não haveria, outro não teria essa condição. Por isso Jesus, Ele então se fez homem como nós e nos serviu com a sua vida, morrendo a nossa morte para que então pudéssemos ter a vida dele. Então Ele é a providência de Deus para nós, Cristo. Então na quinta nós falamos sobre Jeová Rafa, o Deus que cura, que Ele fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. Ele continua trazendo cura, libertação e salvação. E ontem nós fomos ministrados sobre Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da história, Ele nunca perdeu o domínio de nada e o governo de nada. Ele está no controle de toda a nossa história. E hoje nós vamos falar sobre mais uma essência do ser de Deus, que é Yahvé Shammah, Deus presente. Deus presente está. Como é bom saber que Ele é presente e não ausente. O salmista no Salmos 46 fala que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. O salmista está declarando por meio do salmo, salmodiando, dizendo que o Senhor é aquele que se faz presente e jamais ausente. E como é bom saber que Ele está presente em toda e qualquer circunstância, tanto no dia bom quanto no dia mau, quanto no dia ensolarado da nossa vida, quanto no dia tempestuoso da nossa vida. Como é bom saber que Ele está presente e não ausente. E nós vemos que desde o princípio da criação, Deus criou o ser humano com esse anseio de relação, de relacionamento, de se fazer presente na vida da sua criação. Ele criou Adão e Eva e colocou-os no jardim, mas na viração do dia, Ele vinha todos os dias ter com eles. E certa vez então, Adão e Eva
tocaram e provaram do fruto que Deus havia dito que não era para provar, que era do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ali então caiu as escamas dos olhos, eles conseguiram agora enxergar a maldade. Então viram que agora o pecado entrou. Então agora eles se esconderam porque tiveram medo de Deus. Tiveram vergonha e se esconderam, porque sabia que Deus viria na viração do dia para ter com eles. E a primeira então pergunta da história é feita. Porque Deus então pergunta na viração do dia, quando Ele vem: onde você está? Aonde vocês estão? Não quer dizer que Deus não sabia onde eles estavam. Deus só estava perguntando para que pudesse obter uma resposta deles. Por que vocês estão escondidos de mim? Por que vocês estão ausentes e não presentes na minha presença? Por que vocês se esconderam? E essa é a consequência que o pecado traz sobre o pecador. É se ausentar de Deus. E se ausentar de Deus faz essa pessoa então viver insegura e incerta de quem ela é. Porque a presença de Deus é a voz constante e diária que nos afirma e nos assegura para a gente cumprir a missão na qual nós nascemos para viver. Então aqui no Éden, desde o princípio, nós vemos que Deus sempre quis estar com o povo. E depois nós vemos lá na frente, na caminhada, que então agora é construído um tabernáculo, e Deus vinha e visitava eles. A Shekinah, a presença de Deus descia sobre o tabernáculo que tinha sido feito para que a presença de Deus pudesse estar no meio do povo. E quando nós vamos para João capítulo 1, diz que Jesus, ele é esse verbo encarnado, e ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Porque sempre o desejo do Senhor, desde o princípio, com a sua criação, era se fazer relacional, presente em toda a história. E como é chato e difícil quando aquele que nós amamos muitas vezes não está presente, parece que na história, ou partes da história da nossa vida. Gera chateação, gera dificuldades, sentimentos ruins. Mas Deus, Ele é onipresente, Ele sempre está presente. E sabe, às vezes algumas ausências, principalmente a ausência de estar na presença, gera essa enfermidade da alma. E faz a gente muitas vezes se sentir sozinho, vivendo então uma vida de solidão. Solitude é necessário para a gente ter tempo com o Senhor, de quietude. Mas solidão é você andar sozinho, mesmo estando no meio da multidão. E às vezes esse sentimento faz a gente ofuscar a visão de que Deus, Ele está presente independente da circunstância. Mas parece que o pecado e as circunstâncias faz a gente ficar cego para aquilo que está debaixo dos nossos olhos. Como diz a expressão, o pior cego é aquele que não quer ver. Deus, Ele está presente em todos os momentos. E às vezes o pecado parece que ofusca essa visão de que essa presença de Deus, ela é amável e ela quer se fazer presente ao ponto de ser envolvente na nossa história. E o Senhor, Ele nos chama nessa noite para esse lugar. Nos chama nesse lugar onde Ele anseia estar presente, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer estar presente em todas as histórias que está sendo escrita na nossa vida. Tudo aquilo que são etapas da nossa vida, Ele quer se fazer presente. Ele é Deus presente, Ele não é ausente. Ele é um Pai presente, aleluia. Ele é um Pai presente, Ele não é ausente. Eu lembro quando na minha infância eu tive muita ausência paterna biológica, e isso me feriu demais, me deixou amargurado, depressivo mesmo na infância. Tentei tirar minha vida algumas vezes na minha infância, e por conta dessa ausência do meu pai, e tinha perturbações sobre essa lacuna que ficava aberta dentro de mim. E foi interessante que quando eu entendi quem era Jesus,
revelando a paternidade de Deus para mim, com 15 anos. Eu lembro que ele falou ao meu coração: filho, lembra todas as vezes que você, chorando, estava trancado atrás da porta, sentado, dizendo que não queria ter nascido, por que você tinha nascido? Às vezes que você tentou pular do prédio, e eu não deixei, eu estava lá, você não fez nada porque eu estava lá. Mas até então eu estava andando do seu lado, mas agora eu quero andar de mãos dadas contigo, porque eu quero escrever uma nova história na sua vida. Sabe, queridos, eu não sei nem por que Deus está mandando eu falar isso, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele se faz presente na nossa história. É só a gente abrir os olhos para ver. Ele está em todos os lados, Ele está em toda parte. Como nós lemos aqui, a Tchelle leu no começo, Salmo 139, o salmista dizendo: aonde me ausentarei da tua face, aonde me esconderei do teu espírito? Não tem como. Aonde vamos, Ele está, Ele se faz presente em todos os lugares. Aleluia, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele é esse Pai presente na nossa história. Aleluia. Sabe, então tudo aquilo que um dia faltava dentro de mim, quando eu encontrei Ele, eu entendi que tudo que faltava em mim tinha de sobra nele. Então, a partir de então, nunca mais, queridos, vivi com aquele sentimento de falta, porque agora, queridos, que eu entendi o amor dele, que Ele está comigo de mãos dadas, eu sempre tenho para transbordar na vida de outro. Aleluia, porque Ele é o bom pastor que não nos deixa faltar nada. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus presente e não ausente. Ele está sempre presente na nossa história. Mas a questão, queridos, é que às vezes nós, sabe quando tem, na escola tem as chamadas? O professor faz a chamada para saber quem está presente na aula. Fulano, fala o nome, presente. E aí quem falta na aula vai ficar com falta. Mas mesmo que ele faltou, quando chegar o dia de prova vai ter que fazer. Tanto aquele que estava presente quanto aquele que faltou vai ter que fazer a prova, porque faz parte. Mas quem faltou na hora da prova vai sentir porque estava ausente do ensino, não estava ali presente para aprender com o professor, com o mestre. Então na prova, durante a aula, o professor fala, ensina, tira dúvidas, esclarece, mas a hora da prova o professor ele faz o quê? Ele fica em silêncio. Não quer dizer que ele não está presente, ele está presente, mas ele está em silêncio. E às vezes, queridos, acontece isso na nossa história, porque quando nós estamos em falta na presença do Senhor, não quer dizer que a prova não vai chegar para nós, vai chegar. E aí às vezes você vai falar assim: nossa, mas cadê Deus no meio da minha prova? Cadê o Deus agora? Ele está presente, mas Ele está em silêncio, porque na hora que você tinha que estar presente para aprender, você não estava. E isso não fala que Ele é um mestre mau, não, fala que às vezes a gente está sendo um mau aprendiz. Então nós precisamos estar presentes, aleluia. Na escola da vida nós precisamos estar presentes, para que então a gente possa aprender com Ele, esclarecer com Ele. Na prova, vai ser então agora provado que aquilo que Ele ensinou, agora vai ser praticado ou não. Aleluia. Então nós precisamos entender que Ele nos chama, Ele está presente, Ele nos chama também para estar presente. Porque dura coisa é você conversar com alguém que está em outro planeta e não contigo na hora que você está conversando, não é verdade? Você está falando com a pessoa e ela, ao invés de estar aqui no planeta Terra, ela está em Marte, Júpiter, em outro lugar, mas não está contigo. Deus, Ele se faz presente, mas Ele quer que a gente também esteja presente, porque Ele é relacional, aleluia. Ele nos chama para esse lugar, Ele nos chama para estar na presença dEle, para andar com Ele, Ele quer ser amigo, Ele tem muito para nos ensinar todos os dias, aleluia, queridos. Por isso que, queridos,
ser cristão, ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus, é mais do que só vir nos cultos de domingo às vezes, ou quarta, ou nas programações da igreja. É você viver integralmente para o Senhor. Todos os dias, em todo tempo, em toda hora, você está com o Senhor. Aleluia. Ele te quer presente o tempo todo, na presença dEle. Por isso que quando nós vamos orar, nós normalmente orávamos assim: Senhor, nós agora entramos na Tua presença, ó Deus. Não, você só entra no lugar que você saiu. Você só entra no lugar que você saiu. Na presença a gente não entra, na presença a gente vive, amém? Aleluia. A gente não entra na presença de Deus, a gente vive na presença de Deus. Então às vezes a gente ora assim: Senhor, nós entramos na presença. Não, Senhor, na Tua presença estamos. É diferente. Nós vivemos na presença. Aleluia. Porque a gente só entra no lugar que a gente saiu. A gente precisa entender que a presença a gente não entra, a gente vive. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que quando a gente está no culto aqui, quando você entende isso, você não espera Ele te tocar, você já toca nele. Ele está presente. Aleluia. É a diferença de Nazaré e Genezaré. Em Nazaré, Jesus não realizou muitas coisas. E Ele tocou ali muitas pessoas. Mas em Genezaré, as pessoas tinham tanta fome daquilo que Ele carregava, que as pessoas tocavam em Jesus. Não esperava Jesus tocar nelas, entende? Quando a gente entende a presença, a gente não espera ela tocar a gente já toca nela. Aleluia. Vamos começar, queridos? Êxodo 33 fala de um relato para nós de Moisés. Um homem que Deus chamava de amigo, que falava com ele face a face como fala com um amigo. E ele foi escolhido por Deus para poder guiar o povo agora à terra prometida. Mas o povo era um povo que estava vivendo no Egito, estava agora andando pelo deserto, destino à terra prometida. Mas o povo era um povo complexo, era um povo difícil. Era um povo que muito reclamava, muito murmurava, por isso que ficaram 40 anos rodando no deserto e nunca chegaram na terra da promessa. Mas Moisés estava ali como líder, como aquele que era o guia, um amigo de Deus. E a Bíblia diz que ele subiu então ao monte para poder receber ali as tábuas da lei. E quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro, debaixo da direção e da liderança ali, quem estava presente na época era Arão e Miriam. Começaram a pressionar: cadê Moisés, cadê Deus? E se renderam e fez um bezerro de ouro. Então Moisés desce, quebra a tábua da lei, vocês sabem dessa história, fica irado com o povo. E agora, se você ler o capítulo 32, você vai ver que Moisés, ele se levanta e ele diz: quem é da parte do Senhor, vem para o meu lado. E o pessoal que estava da parte do Senhor veio do lado de Moisés. Então a tribo de Levi, que foi a que se levantou dizendo que estava com o Senhor. Então Moisés deu uma direção dizendo: pega a espada e mata vizinhos, amigos, irmãos, todos esses que disseram que não estão com o Senhor, que fazem parte e que estão no meio do nosso povo. E aí, então foi dissipado, e a Bíblia diz que naquele dia 3.000 homens morreram. E então ali agora passou um processo de consagração ao Senhor. E então o Senhor agora fala com Moisés para conduzir o povo para o Monte Horebe. E ali então agora o Senhor fala com Moisés dizendo: eu vou enviar um anjo na frente para ir com vocês, para conduzir vocês à terra que eu disse como herança e promessa, na verdade, para os patriarcas, para Abraão, Isaac e Jacó, para essa descendência. Então eu não vou mais com vocês, eu vou mandar o anjo para limpar e levar vocês para a terra da promessa, que eu não vou mais junto não, porque senão eu vou consumir esse povo. Esse povo é de dura serviço, esse povo é duro demais, orgulhoso. Dura serviço é o que, queridos? Dura serviço é quem não se humilha. Então era um povo orgulhoso. Então Deus fala que vai mandar o anjo que não vai mais junto com eles. Então agora Moisés desce e fala, então agora comunica com o povo dizendo: o Senhor manda dizer
que vocês são povo de dura serviço, que Ele não vai mais com a gente, que Ele vai mandar os anjos à nossa frente. Mas então tira todos os ornamentos, e então se arrependam. E foi grande o prantear, o choro ali naquele momento, porque o povo então ficou agora chocado com aquilo que Deus tinha falado sobre eles. E aí então agora Moisés então vai tratando com o povo, e então agora Moisés então vai para a tenda da congregação, que era a tenda que ele tirava fora do arraial para ter tempo com o Senhor. E nesse lugar, na hora que ele entrava na tenda da congregação, uma nuvem, uma coluna de nuvem descia sobre essa tenda, e todas as outras casas, vendo Moisés ir para a tenda da congregação, acompanhava. E quando a coluna descia, então agora todos aqueles que estavam na porta das casas adoravam ao Senhor, seguindo o exemplo de Moisés. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como fala com um amigo. E então o Senhor vem e fala com Moisés dizendo: eu conheço você pelo teu nome, eu sei quem você é, Moisés. Você achou graça diante dos meus olhos. E então agora Moisés então replica ao Senhor dizendo: se o Senhor sabe meu nome e eu achei graça diante do Senhor, então me mostra o caminho que eu devo andar e quem vai comigo. Então Moisés agora então recebe a resposta de Deus dizendo assim: ó, a minha presença vai com você e eu te darei descanso, porque você achou, eu sei o teu nome, você achou graça diante dos meus olhos. Então Moisés afirma: se a sua presença não vai conosco, não nos deixe sair daqui, porque se nós achamos graça diante dos teus olhos, se nós somos o teu povo, nós somos então conhecidos como aqueles que o Senhor anda com a gente. Como que a sua presença não vai com a gente? Mas o Senhor então diz: a minha presença vai te dar descanso, vai com você, ela vai com você. Então agora Moisés então recebe esse refrigério, mas então ele ousa a ir além, ele dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver tua glória, quero ver tua face. Então agora o Senhor fala assim: ó, ninguém que vendo a minha face permanece vivo. Eu vou te colocar na fenda da rocha a hora que eu passar, toda a minha bondade vai passar sobre ti, mas você vai me ver pelas costas. E então assim acontece. O que essa história nos ensina? Nos ensina sobre um homem que é amigo de Deus, que conversava intimamente com o Senhor, que vivia na presença, e mesmo diante das circunstâncias do meio do povo, Moisés não se perdia da presença. O Senhor estava bravo com o povo, porque o povo estava orgulhoso, porque o povo não se rendia, porque o povo se rendia à idolatria, trocava aquilo que tem valor por aquilo que tem preço, negociava. O Senhor estava então irado, dizendo: se eu ficar no meio de vocês, eu vou consumir vocês, vou matar todo mundo, ninguém vai permanecer. Mas havia um intercessor no meio, havia alguém que se colocava na brecha, dizendo: não, Senhor, como que nós seremos conhecidos como seu povo, se o Senhor não anda com a gente? Não, se a sua presença não for com a gente, não nos deixe sair daqui. Ou seja, se o Senhor se ausentar, não nos deixe sair daqui, porque nós não sabemos para onde ir. Sem o Senhor nós nos perdemos e não sabemos quem somos. Sem o Senhor nós não temos direção. Sem o Senhor nós não sabemos a verdade. Então permanece com a gente, Senhor, não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Moisés, mesmo diante de uma geração desafiadora que ele estava liderando, ele entendia que ele só conseguia superar e trazer direções se ele estivesse com a presença. Então isso nos ensina, queridos, que mesmo diante dos desafios que nós passamos, dos conflitos, nós precisamos de uma certeza: da presença. A presença está conosco.
É essa oração que nós vamos fazer todo dia. Se a sua presença não for com a gente, não nos deixe sair de casa, não nos deixe fazer nada. Se a tua presença não for com a gente, você entende a total dependência que Moisés tinha? Moisés, ele entrou num nível de dependência do Senhor, para se mover, para fazer tudo que tinha que fazer, para falar o que tinha que falar, para não falar o que não tinha que falar, para andar, para fazer tudo. Ele tinha uma dependência no Senhor, porque ele entendeu o presente que é a presença do Senhor. Ele não queria sair da presença, ele queria viver nessa presença. E quando a presença do Senhor disse que se ausentaria e que enviaria só os servos, os anjos, falou: não, quem são os anjos perto de quem o Senhor é? Não, eu quero a tua presença. Se não, ele estava querendo dizer em outras palavras: Senhor, não mistura as coisas, se o Senhor não for comigo, eu não saio, eu não arredo o pé daqui, eu não faço nada. A tua presença é o que traz sentido para tudo na minha vida. Sabe, querido, será que nós estamos vivendo nessa medida de dependência do Senhor? Será que nós, na caminhada, muitas vezes não somos assaltados pela independência? Há um grito da descoberta do Brasil que é independência ou morte. Mas eu sempre digo, queridos, que independência é morte. Deus nos criou para ser totalmente dependentes dEle. E como está a nossa dependência do Senhor? Moisés era alguém que dependia da presença para tudo, porque ele entendeu. Olha o que o Senhor respondeu para ele: a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Oh, querido, descanso não é não fazer nada, descanso não é buscar distrações, entretenimento. Descanso tem a ver com uma presença. Aleluia. Então às vezes nós estamos cansados demais, porque muitas vezes nós não estamos presentes na presença. Ele sempre está presente, mas e nós estamos presentes? Olha a fala de Deus para Moisés: a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Ou seja, o descanso é uma presença, não tem a ver com coisas, não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que está presente ou não. Aleluia. E nós vivemos hoje, queridos, dentro de uma fala, de uma ideologia de fala, que nós vivemos cansados. Pessoas vêm para o culto e dormem. O pessoal da mídia registra tudo, irmãos. Vou colocar os melhores momentos aqui depois. Todo mundo que dorme tem registro. Mas por que às vezes nós vamos para o culto e nós temos sono e queremos dormir? Porque às vezes durante a semana não está tendo fome. Porque quando eu tenho fome de Deus, eu venho para o culto, queridos. Eu falo, amor é uma gota, mas para quem está buscando essa verdade na essência de amor, é um rio, queridos. Cai de cabeça, mergulha profundo, nenhuma palavra que é liberada aqui. Então por que, queridos, que muitas das vezes nossos cultos estão perdendo fervor? Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos tendo esse anseio da presença como Moisés teve. Nós não estamos desfrutando daquilo que a presença causa. Ela causa descanso, ela causa renovo, ela causa força. Aleluia, queridos. Ela causa direção, ela nos aponta destino. Aleluia. A presença dele nos dará descanso. Nós precisamos andar nesse lugar, aleluia. Olha a dependência que Moisés tinha. Ele entrava na tenda da congregação, e o que acontecia com as outras casas? Todos faziam a mesma coisa. Sabe, queridos, quando nós vivemos na nossa casa a busca pelo Senhor, as casas que nós temos conexões, precisam também querer seguir o que a gente está fazendo. Moisés pediu para o povo sair na porta para adorar a Deus? Não. Moisés, ele somente ia, e o exemplo dele mostrava para os outros o quão importante é a presença.
Será que as nossas casas têm mostrado para as outras casas que nós estamos conectados, que são parentes e amigos que não conhecem a Jesus, que a presença de Deus é inegociável na nossa casa, que a presença de Deus, ela é desejável, ela é buscada, ela é o fundamento da nossa casa? Porque Moisés entrava na tenda da congregação e uma coluna de nuvem, de glória, invadia aquela congregação ao ponto das outras casas serem contagiadas. Queridos, eu creio nisso, sobre essa casa de oração, de nós sermos essa expressão de alguém que ama tanto a presença, que as casas de Bandeirantes serão atraídas por aquilo que nós carregamos, que é uma fome, uma sede, um anseio, um desespero pela presença de Deus, para nos guiar em tudo, para apontar direcionamentos, para apontar aonde ir, aonde não ir, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar. Queridos, em nome de Jesus, eu creio que nós somos uma casa de oração levantada nessa cidade, para apontar para as outras casas e para as outras famílias, que existe um povo sedento e faminto pela presença, e que é a presença que faz todas as coisas, não é sobre nós, aleluia, nós não podemos nada, é a presença de Deus, é Yahvé chamar, é Deus presente com a sua presença, impactando e transformando realidades, aleluia, queridos, nós juntos vivendo essa verdade, aleluia, queridos, nós não estamos aqui para brincar de ser igreja, nós não estamos aqui para simplesmente cumprir protocolos, nós estamos aqui para ser tudo que Ele deseja. O que Ele deseja? Senhor, o que a Tua presença deseja? Eu quero ser o que o Senhor deseja, eu não quero mais servir os meus desejos e as minhas mazelas, eu quero servir os Teus desejos, aleluia. Ao ponto de Moisés ser ousado, dizendo, então já que a sua presença vai com a gente, somos o teu povo, o Senhor conhece pelo nome, ou seja, Deus sabe a nossa identidade, conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Ele falou, vocês são um povo que achou graça diante dos meus olhos, a partir de Moisés. Então isso mostra que a gente é um povo cheio de graça, não sem graça, aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado, escolhido por Deus, para ser parte de uma família, fala assim, cheia de graça, não sem graça, aleluia. Nós somos chamados para ser cheios de graça, nós somos conhecidos como um povo que anda com Deus, aleluia. É o que Moisés diz, como seremos teu povo se o Senhor não anda com a gente? Não, nós somos conhecidos como teu povo porque a gente anda com o Senhor, aleluia. E aí então Moisés vai além e fala assim, Senhor, eu quero ver Tua glória, Senhor, me mostra a Tua glória, Senhor, eu quero Te ver. Ou seja, ele tinha um anseio tão grande pela presença, que ele falava assim, já que então a sua presença vai nos dar descanso, já que a Tua presença vai com a gente, o Senhor é aquele que afirma a nossa identidade, nos enche de graça e nos mostra o caminho que devemos trilhar. Então, mostra-nos a Tua glória. Me mostra, eu quero Te ver. Mostrar a glória de Deus, queridos, é mostrar o cabode de Deus. A glória fala de cabode no original, que é opinião de Deus. Ou seja, me mostra a realeza de tudo aquilo que o Senhor é. Me mostra a sua opinião. E ele então diz, ninguém vendo a minha face permanece vivo. Por isso que Jesus, quando veio e se manifestou como Deus o Deus que era invisível se fez visível, o que aconteceu com a gente? Morremos. Porque em Cristo nós morremos, fomos crucificados com Ele. Aleluia, vocês estão comigo? Ele diz que ninguém vendo a minha face permanece vivo. Então agora, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, queridos, depois da cruz nós também morremos e ressuscitamos, porque agora a gente viu a face de Deus no Cristo. Então mata o nosso eu. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo ela na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então agora Moisés,
Então o Senhor fala: eu vou te colocar na fenda da rocha, e à medida que a minha bondade passar sobre você, você vai ver a minha glória pelas costas. Ou seja, toda a bondade passou sobre Moisés do Senhor, e ele foi colocado na fenda da rocha. Por que na fenda da rocha? Jesus, ele é a rocha. A fenda fala de algo que foi fendido na rocha, um buraco. As feridas que Jesus carregou na cruz, que ele foi açoitado, foi o que nos permitiu ver a glória de Deus. Sobre a fenda da rocha, estava falando sobre aquilo que aconteceria com Cristo. Você vai me ver pelas costas, mas agora no Cristo nós não vamos ver só pelas costas, nós vamos ver Ele de frente, com os braços abertos, morrendo nossa morte, descendo daquela cruz, ressuscitando para poder nos dar esperança de viver agora não mais em busca da presença, mas viver com a presença dentro de nós. Aleluia. Então a glória do Senhor passou sobre Moisés e ele viu o Senhor pelas costas. Isso aqui sempre me encabulou. Como Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como que ele escreveu Gênesis se ele não estava lá no Éden? Você já se perguntou? Como que ele escreveu sobre o princípio de todas as coisas, se ele não estava lá no Éden? Como que ele sabe de toda a história? Queridos, é que às vezes a gente lê um pedaço da Bíblia, a gente acha que é só aquilo ali seco. Não, ele viu o Senhor pelas costas. Mas o que isso significa, ver o Senhor pelas costas? Significa muitas coisas. Quando ele viu o Senhor pelas costas, para mim ele deve ter enxergado tudo que Deus já tinha feito para trás. Por isso que ele pôde relatar. Ele viu toda a bondade do Senhor sobre ele. Ele viu o Senhor pelas costas, ele viu a glória do Senhor. Ele viu tudo que Deus tinha feito. Imagine, queridos, o que esse ver pelas costas revelou para Moisés. Por quê? Porque Moisés era alguém que amava a presença e andava na presença. Era alguém que tinha total dependência da presença. Era um amigo que se movia a partir da presença. Ele tinha sede pela glória de Deus, pela opinião de Deus, pelas revelações de Deus. Queridos, que nós possamos ser os Moisés dessa geração. Homens e mulheres que amam a presença e que têm uma dependência total em tudo e para tudo dele. Aleluia. Aleluia, queridos. Viva na presença do Senhor, ame a presença, se envolva com a presença. Aleluia. Independente das circunstâncias, está tudo bem? Glória a Deus, mantenha-se na presença. Está tudo ruim? Mantenha-se na presença. Aleluia, está fácil? Mantenha-se na presença. Está difícil? Mantenha-se na presença. Nós precisamos entender que a presença é um lugar que a gente vive. Aleluia. Nosso Pai, nosso Deus, Ele é amigo e Ele é presente em toda e qualquer circunstância. Ele, com o olhar dele é como se fosse uma ressonância. Consegue enxergar detalhe por detalhe de tudo que está acontecendo dentro, e que às vezes a gente não consegue falar. Tem dias que está tão difícil que a gente não consegue nem falar, mas Ele quer que a gente esteja presente. Eu falei: Deus, esses últimos dias parece que as lutas estão tão intensas que eu venho para a Tua presença e eu não tenho nem o que falar, mas eu estou aqui. Secreto não é para a gente ver Deus, é para Deus nos ver. Quando em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus ele fala: você que busca a Deus, busque Ele no teu quarto em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que te vê no secreto te recompensará. O tempo secreto, o tempo de solitude, o tempo de
busca pela presença, o tempo de devocional, o tempo de ler a Bíblia, orar, não é para você ver Deus, é para Deus ver você. Eu falei: Deus, parece que eu tenho me achado nesse lugar todos os dias, nos últimos dias, parece que sem palavras, mas eu estou aqui. Eu só falo assim: eu estou aqui. O Senhor, com teu olhar, conhece o mais profundo do meu coração. Ele conhece a gente não precisa falar nada. Sabe a mãe e o pai que olha para o filho e já conhece, só de bater o olho? É assim que o nosso Deus Pai presente nos conhece, só de olhar. E Ele quer que a gente viva nessa sede e fome e total dependência de quem Ele é. Aleluia. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos e abra o seu coração para o Senhor no seu lugar. Como você se encontra diante do Deus onipresente, que sempre presente está em todas as coisas? Você se acha presente? Como que está a sua jornada e a sua caminhada do dia a dia com Ele? Está tão atropelado que está atropelando até Ele? Ou você está conseguindo priorizar? Porque às vezes a nossa justificativa é que a gente não tem tempo, mas tudo aquilo que a gente prioriza, a gente tem tempo. Se estar com o Senhor é uma prioridade na nossa vida, nós sempre vamos ter tempo. Porque tudo aquilo que a gente ama, a gente tem tempo. Seja a correria que for. Apresente a sua sinceridade, seu coração diante dEle. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está presente, nunca ausente. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre insiste em nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença de amor nos constrange todos os dias. Para não ficarmos como estamos, mas a cada dia melhorarmos à medida que caminhamos na Tua presença. Desistindo do pior e assumindo o que é melhor. Como o Senhor diz em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que o nosso querer seja pela Tua presença, o nosso querer seja em ouvir a Tua voz. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos Te ver, Senhor. Queremos comer do melhor dessa terra, que é Jesus. É aquele que sacia a nossa fome, a nossa sede por dentro da alma. Eis-nos aqui, Senhor. Que a Tua presença possa nos dar descanso. Que a Tua presença, Senhor, possa trazer sobre nós renovo, força, alegria, disposição, disponibilidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ser um sinalizador, ó Deus, para aqueles que estão à nossa volta, de que amamos a Tua presença. E que queremos ela mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata.
mais do que aquilo que esse mundo pode dar. Nada pode nos satisfazer a não ser o Senhor. Sim, Senhor, eis-nos aqui. Nos ajude a entender que aquilo que nos satisfaz não está na terra, mas veio do céu para a terra para nos saciar, que é Cristo o Senhor. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença é o meu prazer. Aleluia, aleluia. Que essa canção cantada, Senhor, seja uma canção declarada no nosso dia a dia, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Que assim o seja. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Termino com a frase de Tim Keller que diz: a paz de Deus não é ausência de medo, mas certeza da sua presença. Que possamos viver essa paz, que é a certeza da presença. Não é a ausência de medo, o medo vai vir, mas a presença precisa ser maior e mandar o medo embora. Por isso que diz que o verdadeiro amor, o amor de Cristo, lança fora todo medo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deus te abençoe. Não saia sem dar no mínimo uns 20 abraços. Até amanhã no nosso culto de Santa Ceia às 19 horas. Deus abençoe.